Vamos lá. No vídeo de hoje, nós vamos fazer um estudo clássico sobre o Evangelho de Cristo verdadeiro, bem simples do ponto de vista de apresentação, mas ele colabora, por um lado ou para o outro, com o entendimento do que de fato representa o Evangelho Adventista do Sétimo Dia. Tá? Então, eu vou colocar aqui alguns slides, a gente vai acompanhando. Tá? E nesse estudo, muitas das coisas que eu vejo na internet com relação ao Adventismo do Sétimo Dia tem a ver com a posição de que eles não são seitas. Não são uma seita, não são uma seita, nós não somos seita. E a defesa é que tudo que está no Adventismo, ou a estrutura do Evangelho apresentado pelo Adventismo, é uma estrutura que se baseia na Bíblia 100%. Tá? Então, vamos partir dessa premissa de que tudo que acontece dentro do Adventismo é um reflexo do Evangelho puro de Cristo. Vamos tomar isso em consideração. Quando você vai sair com a sua família para almoçar, para jantar, você escolhe o seu lugar favorito para comer. Você não vai levar sua família para comer num lugar ruim, né? Mas eu vou usar dois exemplos aqui, bem simples de entender, que representam talvez o que nós vamos aprender hoje. Existem dois restaurantes, duas cadeias de restaurante muito famosas, que é o McDonald's e o Burger King. O McDonald's, clássico. Burger King, clássico. Aliás, o Burger King existe há muito tempo, muitos anos. Os dois oferecem a mesma linha de produtos. Então, se você for no McDonald's, você vai encontrar um hambúrguer, batata frita, refrigerante, outros produtos também, mas o produto central é um hambúrguer, uma batata frita e um refrigerante. Se você for no Burger King, você vai encontrar um hambúrguer, um refrigerante, uma batata frita. Ou seja, eles são competidores dentro do mesmo campo, da mesma categoria de produtos. A grande pergunta entre esses dois restaurantes é essa: qual é a grande promessa do McDonald's e qual é a grande promessa do Burger King? Ambos têm produtos que, tecnicamente, eu não estou falando aqui de qualidade, de sabor, enfim, se é saudável, não é esse nem o ponto. O ponto é que eles produzem produtos que estão dentro da mesma categoria. Ou seja, se eles são competidores, eles precisam apresentar para o consumidor qual é a grande promessa. Por que eu devo escolher o McDonald's em vez do Burger King? Ou por que eu devo escolher o Burger King ao invés do McDonald's? Então, quando você se depara com as duas lojas, vamos supor numa praça de alimentação no shopping, qual é a razão pela qual você escolhe o Burger King ou o McDonald's? Eu creio que no Brasil provavelmente o preço é similar. Por aqui também o preço é muito similar. Com menos de $10 você consegue comprar um combo com batata frita, refrigerante e um hambúrguer. Então, a questão não é preço, porque você gasta $10 ali, você gasta $10 aqui, dá na mesma. Mas existe uma razão na sua mente, existe uma razão na minha mente, pela razão pela qual eu escolho um ou outro. Tá? Dentro do contexto das igrejas, da religião, a grande pergunta, depois que eu deixei o Adventismo, eu fui Adventista por 40 anos. Eu acho que eu nunca contei a minha história no canal. Aliás, tinha uma pessoa me pedindo para contar a minha história no canal. Eu acho que é válido fazer isso. Eu fiquei no Adventismo por 40 anos. E depois que eu saí do Adventismo, a grande pergunta que eu me fazia, num processo de encontrar uma outra comunidade, de encontrar uma outra igreja, a grande pergunta que eu me fiz foi a seguinte: mas espera aí, se a igreja adventista fala que eles estão apresentando um evangelho bíblico, um evangelho que está focado em Cristo, na salvação pela graça, não pelas obras. Quantas vezes a gente ouve os pastores falando, não, aqui no Adventismo não tem nada de obras. Olha, então peraí, se o Adventismo apresenta um Jesus que é bíblico, uma mensagem de salvação que é bíblica, o Adventismo prega que Jesus vai voltar, que todo olho verá. A salvação é pela graça. Olha, que diferença faz então eu ser adventista ou ser batista? Qual é a grande promessa que o adventismo tem que a igreja batista não tem? Qual é a grande promessa que o adventismo tem que a igreja metodista não tem? Que a igreja católica não tem? Que a igreja presbiteriana não tem? A Assembleia de Deus não tem? E fica uma pergunta muito, muito óbvia às vezes, parece ridícula essa pergunta, mas olha no frigir dos ovos. Qual é a grande promessa que o adventismo faz que me faria sair da igreja que eu estou,
da salvação que eu conquistei em conhecendo Cristo verdadeiro bíblico para deixar a igreja que eu estou para ir para a igreja adventista. Se a igreja adventista diz que prega exatamente a mesma coisa que a outra igreja. Ora as bolas. Se a igreja adventista é uma igreja com base na Bíblia e na Bíblia somente, no tal do sola escritura, como o Ailton Oliveira fala, se a igreja adventista realmente preserva a posição teológica reformada, ora as bolas, então, não preciso sair da minha igreja, por que eu vou sair da igreja batista? Para que eu vou sair da igreja metodista? Você entende o ponto? Então, tudo é com base na promessa que a igreja adventista faz. Que é algo de tão absurdo o adventismo prega que realmente faria uma pessoa deixar uma igreja cristã para se aliar a uma seita. No frigir dos ovos, o que conta é o evangelho. É como você apresenta Cristo. Então, nós vamos hoje andar em duas linhas. Nós vamos apresentar o que é o evangelho bíblico, com base na Bíblia, com textos da Bíblia, e depois nós vamos andar para identificar o evangelho do Adventismo no sétimo dia. Então nós vamos ver os dois evangelhos. Nós vamos colocar os dois lado a lado. E nós vamos utilizar o livro de crenças da Igreja Adventista, o livro oficial, as páginas do livro oficial, ipsis literis, o que eles escreveram. Nós vamos ler a Bíblia. Nós vamos fazer essa comparação, porque eu creio que seja válido, de alguma forma, eu creio que é válido, fazer essa comparação em 2026, haja visto que a grande defesa do adventismo é que o adventismo, enfim, é uma igreja cristã que é bíblica, né? Então vamos lá. Estou anotando aqui no pedaço de papel a minutagem do vídeo para ir acompanhando, mas me lembrou que eu estou estudando aqui um artigo totalmente fora do assunto, mas eu estou estudando um artigo sobre será que 1844 tem uma raiz pagã. E é um artigo muito bom, muito extenso também, é um artigo que tem mais de tem pelo menos aí umas 10 páginas de artigo, bem grande, mas que é um artigo que pode trazer um pouco mais luz sobre esse tema, então estou deixando aqui do lado para continuar estudando, quem sabe apresento para vocês. Então vamos lá, eu vou colocar aqui na tela a nossa apresentação, e aí eu vou ficar aqui do lado, como sempre, e a gente vai acompanhando na apresentação. Então vamos falar sobre o evangelho verdadeiro e o evangelho adventista, tá? Para começar, a gente precisa entender a mente do adventista, e eu peguei esse comentário, eu recebo centenas de comentários como esses na internet, Instagram, Facebook, YouTube, etc. WhatsApp eu recebo também, de adventistas revoltados, né, com o que é apresentado aqui no canal, revoltados, dizendo não. E eu peguei esse comentário de uma pessoa só, esse indivíduo se chama Edson Ferraz 5820. E ele fez esse comentário, se eu não me engano foi ontem, antes de ontem, e eu tirei uma fotinha, né, e coloquei aqui na apresentação. Vamos analisar o comentário dele, porque essa premissa do comentário dele é a premissa da igreja adventista. Então, ele provavelmente é algum membro de alguma igreja adventista, deve ser o que? Ancião, ou membro regular, ou pode ter algum cargo, e ele decorou o que é repetido no púlpito dentro da igreja adventista. Eu vi isso por 40 anos. Então, olha só. Primeira coisa, olá queridos irmãos. Primeiro ponto dele, Deus tem escolhidos em todas as denominações e leva em conta a sinceridade e o grau de luz de cada um. Aqui significa teologia da salvação pela sinceridade. Algo que o Rodrigo Silva já apresentou várias vezes. Ele já falou algumas vezes que os ateus estarão no céu. Ele não vai se surpreender de ver pessoas que não creram em Jesus, que não creram em Deus, que não creram no Espírito Santo, que não creram no sacrifício de Cristo, na ressurreição, na intercessão, nunca devotaram a vida a Cristo, nunca aceitaram Cristo como seu Salvador. As pessoas estarão lá no céu, porque elas foram sinceras naquilo que elas sabiam, elas foram sinceras naquilo, elas conseguiram viver uma vida justa, sem precisar necessariamente crer em Cristo. Então, o lance de luz ou grau de luz, esse é um lance muito comum dentro do adventismo. Segunda coisa, ele fala isso para dar uma abertura para o diálogo, obviamente, para dizer que ele tem o coração aberto, os braços abertos a todos, né? Isso é típico do adventismo. Na segunda parte, ele fala do exclusivismo e perfeccionismo teológico adventista, que
Para o Adventista do sétimo dia não possui erros. O Adventismo não possui erros teológicos. É infalível. A teologia adventista, na mente desses indivíduos, é infalível. Não tem erros. Então, a Igreja Adventista é a única igreja hoje no mundo que tem toda a Bíblia como única regra de fé. Essa é uma afirmação muito forte, porque a igreja nasce com um espírito profético totalmente falho, totalmente errado. O movimento adventista do sétimo dia é um movimento adventista millerita, e continua millerita até hoje, porque eles celebram William Miller, Guilherme Miller, no caso, até hoje, 1844. Todo dia 22 de outubro, ou no final de semana de 22 de outubro, você vai ver alguma pessoa vestida de Ellen White, vestida de Tiago White, fingindo lá que são os pioneiros, e fazendo oração, e etc., e guardando o túmulo e o pó do Guilherme Miller. Ou seja, até hoje, 2026, adventistas são milleritas. São adventistas milleritas. E a razão pela qual eles acreditam nisso é porque eles não assumem nenhum erro desde o começo do movimento, em 1844, através da primeira visão de Ellen White. Então, o movimento adventista começa através da primeira visão de Ellen White, em dezembro de 1844. Desde então, nunca aconteceu nenhum erro. Nunca aconteceu nenhum erro interpretativo, nunca aconteceu nenhum erro teológico. A igreja adventista, ou o movimento adventista, que se inicia nesse período de 1844, vem até 2026 ileso, sem nenhum erro. Por último, no comentário dele, ele cita as 28 crenças fundamentais, livro que nós vamos abrir daqui a pouco, baseadas inteiramente na Bíblia, essas 28 crenças, e foram clareadas, no caso, eu não sei o que ele quis dizer com clareada, mas talvez desenvolvidas, ou enfim, evoluíram, né, dia a dia ao longo dos últimos 150 anos. Eu creio que foi isso que ele quis dizer. Então, essa é a mente do adventista. Uma salvação por sinceridade, um perfeccionismo teológico e crenças que eles dizem que estão baseadas apenas na palavra de Deus. Vamos então fazer um teste básico. Vamos entender de fato o que é o evangelho e quem tem autoridade para falar o que é o evangelho e o que não é um dos grandes nomes da Bíblia, o apóstolo Paulo. Tá? Vou ler aqui o que o apóstolo Paulo define, e aqui eu coloquei um título: o apóstolo Paulo define o evangelho cristão de forma inequívoca. E isso é verdade. Olha o texto que ele escreveu em 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Diz o seguinte: Irmãos, quero lembrar-vos o evangelho que vos preguei, o qual recebestes, e no qual estáis firmes, pelo qual também sois salvos. Essa introdução é muito importante. Quero lembrar-vos, estou aqui para lembrar vocês do evangelho que vocês receberam e pelo qual também vocês estão salvos. Pois vos entreguei como de primeira importância o que também recebi. Então Paulo, você percebe que Paulo se alinha com eles como tendo recebido esse evangelho e tendo repassado esse evangelho de salvação para eles, portanto eles estão no mesmo nível. Então essa carta, esse momento desse escrito é uma lembrança. Olha, lembrem-se do evangelho. Lembre-se do que eu passei para vocês, porque o que vocês receberam eu também recebi. Importante isso de um líder. Eu estou como vocês. Eu dependo desse evangelho como vocês. Eu recebi esse evangelho como eu recebi, estou repassando a vocês. Continua. Pois vos entreguei de primeira importância, como de primeira importância, o que também recebi. Que o quê? Vamos para essas 3 colunas. Que Cristo morreu pelos nossos pecados. Segundo as Escrituras. Olha só, importante, ele mencionando as Escrituras, ou seja, a profecia de que Cristo morreria pelos nossos pecados, Cristo sendo o Cordeiro de Deus. Segundo as Escrituras, que foi sepultado, certo? Terceiro ponto, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Novamente, perceba que ele cita segundo as Escrituras, mais uma vez. Então, quando eu falo agora para adventistas, quando você olha para esse texto adventista, você tem 2 opções, 2 alternativas. Você pode olhar para esse texto e dizer: não, eu não sou salvo porque eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados, porque eu creio que ele foi sepultado e porque eu creio que ele ressuscitou ao terceiro dia. Eu não acredito que minha salvação é só por isso, porque eu creio nessas 3 coisas. Porque eu creio nessas 3 colunas. Se você não crê, não acredita, você tem um problema que não é comigo nem com o Paulo que escreveu, porque Paulo já foi. Você tem um problema com o verbo, que é Cristo, com a palavra de Deus, com o evangelho que está sendo declarado aqui. Que a salvação vem através
de uma crença, da fé em Cristo, como o Cordeiro de Deus que morreu pelos nossos pecados, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia. Aliás, Paulo é muito claro também dizendo que se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Muito bem. Então, Paulo atrela a ressurreição de Cristo como fundamental, como razão pela qual nós podemos ter fé nos méritos de Jesus Cristo. Então, essa é a apresentação das três colunas. O evangelho, as boas novas de salvação, se resumem a esses três pilares. Eu criei uma ilustração para deixar mais simples ainda para você entender. Tá? Então, aqui no em cima nós temos o mesmo texto que nós acabamos de ler. Eu deixei destacado em amarelo, sois salvos. Porque na introdução desse texto, ele declara que a salvação está aonde? Através do evangelho que vos preguei. Que é o quê? Olha as imagens embaixo para você seguir. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, tem a imagem lá de Jesus lá no sepulcro, e depois ressuscitou ao terceiro dia. Então, os três pontos, os três pilares estão ali. Então, crer nisso, declarar isso, crer, colocar a sua fé em Jesus Cristo, nesse trabalho, nessa missão profética que ele cumpriu plenamente, sem pecado, perfeito, isso traz o quê? Salvação. Então, o evangelho é isso. Não vai além disso. O evangelho é Cristo na cruz e o Cristo ressurreto como prova, como evidência da vitória sobre a morte e a vitória sobre o pecado. Tá? Muito bem. Vamos para um outro texto. Gálatas 1, de 11 a 12. Faço-vos saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum. Mas o que? Paulo diz, mediante a revelação de quem? De Jesus Cristo. Muito bem. Então aqui Paulo está dizendo, tecnicamente num outro contexto, para outro grupo de pessoas, mas ele está dizendo aqui o que ele disse para o pessoal de Corinto. Ele falou aqui, olha, o qual recebestes, no qual estás firmes, pela qual também sois salvos. Aí ele fala, pois vos entreguei como de primeira importância o que eu também recebi. Quando você vai para Gálatas, olha que interessante, ele fala, eu recebi de quem? Mediante revelação de Jesus Cristo. Então, o que a mim foi anunciado pelo próprio Cristo. Gálatas 1, de 11 a 12. Novamente, evangelho simples, certo? Então, aqui tem uma ilustração para você ainda ampliar um pouco mais a sua imaginação. De Paulo, muitas vezes preso, muitas vezes encarcerado ali, com correntes, passando por uma situação difícil. Mesmo assim, Paulo fazia o quê? Escrevia cartas para as igrejas. E esse evangelho, essa explicação, a explanação desse professor chamado apóstolo Paulo, nos indica que ele recebe essa mensagem, esse evangelho, essa inteligência, vinda diretamente de Jesus Cristo, certo? Muito bem, dentro desse contexto, volto a dizer, a confirmação é revelação de Jesus Cristo. Muito bem, se você voltar agora para Romanos, lá falando com os romanos, Paulo falando em Roma, ele fala o seguinte, se com a tua boca confessares a Jesus como seu Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, qual é o resultado disso? Você será salvo. Olha que coisa importantíssima. Por quê? Volto a dizer, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor. Então você declara publicamente, você declara para Cristo, você declara no seu coração, olha, estou dizendo com a minha boca, publicamente, eu declaro que eu creio em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo é o dono da minha vida. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que morreu, que carregou os meus pecados, que morreu numa cruz, foi esmagado ali naquela situação terrível. Depois ele vai ser enterrado dentro do sepulcro. Em 3 dias depois, aí acontece o quê? Ele ressurge, ele volta à vida e vence a morte, mesmo com Satanás e o inimigo tentando manter Jesus ali preso dentro daquela tumba. Mas Jesus já tinha dito, já tinha dado spoiler que ele ressuscitaria. Né? Então, quando você olha novamente, o apóstolo Paulo, nós estamos pegando um professor, que é o apóstolo Paulo, e ele está nos ensinando o que é o evangelho, como nós somos salvos, como a salvação chega à nossa vida, através do quê? De uma declaração
de fé em Jesus Cristo, em sua morte e ressurreição. A morte de Cristo e a ressurreição de Cristo andam juntas. Andam juntas, porque o sacrifício de Cristo é um cumprimento profético, a ressurreição é uma declaração de vitória. E aí eu costumo dizer que a Igreja Adventista não celebra a ressurreição de Cristo, isso é verdade. O culto de domingo na Igreja Adventista é um culto, principalmente no domingo da ressurreição, né, que é comumente celebrado no mundo todo. A Igreja Adventista se esquiva de celebrar a ressurreição e foca em dois momentos de Cristo. A morte, que é um momento importante, como eu disse agora, é um momento importantíssimo, o sacrifício de Cristo na cruz, excelente. Só que a Igreja Adventista, ela foca no momento em que Cristo está morto na tumba, porque é sábado. Então, o período que Cristo está morto na tumba, ele tem mais importância para o Adventismo do que a ressurreição. E como que você visualiza isso? Como que você sabe isso? Eu posso dizer, 40 anos na Igreja Adventista, pastores adventistas se negam a celebrar a ressurreição de Cristo no domingo da ressurreição. Porque isso, na cabeça do pastor adventista, que é treinado para manipular a mente dos adventistas, ele traz para o domingo da ressurreição todo o contexto de guarda de domingo, de igreja católica, de besta, de papa, de Constantino. Ele joga todo esse peso interpretativo errado, sujo, no momento mais importante da nossa existência, que é a ressurreição de Cristo. Porque, para pensar, matar Cristo, a morte de Cristo, é uma profecia que já estava lá escrita. Só que quando você se nega, você se abstém de celebrar a vitória de Cristo com a ressurreição, o que você foca? Você foca a sua membresia no momento de dor e no momento de silêncio, que é o momento do sábado, onde ele estava dentro do sepulcro. E a ressurreição fica de lado. Aliás, fica tão de lado que a ressurreição fica de lado e a ascensão de Cristo não significa absolutamente nada, porque se ele sobe e entra no Santíssimo no momento da sua ascensão, o Adventismo ainda fez o favor de diminuir esse momento, falando que ele entrou no Santíssimo só em 1844. Então você tem um Jesus que tem uma ressurreição diminuída dentro do Adventismo, uma ascensão alterada, deturpada, e você na cruz ainda, você coloca, como Ellen White falou, já coloquei vários textos, onde Ellen White diz claramente que a cruz não foi completa, não foi o término, que a cruz não serviu para pagar pecados. Olha que coisa, a cruz não serviu para pagar pecados, Ellen White. Então, é uma deturpação da cruz, é uma deturpação da ressurreição, é uma deturpação da ascensão, é uma deturpação do trabalho que Cristo está fazendo no céu agora, ministrando por nós, não determinando salvação e perdição durante o juízo investigativo, enfim. Então, você percebe como uma coisa vai desviando, mas Paulo nos alertou sobre esse ponto. Ele disse que isso iria acontecer. Então, coloquei mais uma ilustração aqui agora, repetindo o verso que ele diz: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o que vai acontecer? Será salvo. Então, eu coloquei essa imagem e eu gostaria que você se imaginasse nessa cena. Tem uma mulher ali, de braços abertos, olhando para o céu, com uma coroa, né, na cabeça, uma coroa que representa a vitória, uma coroa que representa a salvação, uma coroa que representa a sua união final com Cristo, onde você está ali finalmente remido através do sangue do Cordeiro. Aí o sangue do Cordeiro está na primeira cena atrás dela. Por que essas cenas estão atrás? Porque é isso que ela acredita, porque é isso que ela prega, é isso que ela declara. A vida dela é uma declaração da vitória de Cristo completa. Tetelestai, não precisa mais nada. Tetelestai, está consumado, lembra? Então, quando está consumado, está encerrado. Ali na cruz de Cristo, o sacrifício ocorre. No sepulcro, Cristo está lá. Mas no terceiro dia, Cristo ressuscita. Então, a vitória sobre o pecado, sobre a morte, acontece ali. Esse arco é a declaração que você precisa hoje. Você que me assiste. Oficialmente, caso você não tenha feito nunca na sua vida, declarar isso publicamente, com a sua boca, olhar para o céu e declarar Cristo como seu Salvador. E você será salvo. Tu
e a tua casa. Então, essa é uma aula que o apóstolo Paulo dá para a gente. Né? Vamos para alguns pontos. Essa coisa de declarar Jesus como Salvador, tal, tal, isso aconteceu na Bíblia? Aconteceu. Nós temos aqui, salvos através do Evangelho verdadeiro, que é esse Evangelho que Paulo está nos apresentando. Nós temos a multidão em Pentecostes, nós temos uma imagem aqui na extrema direita inferior, de um grupo ali com as chaminhas na cabeça, né, representando a multidão durante o Pentecostes. Se você olhar com mais detalhes ali, olha, tem o eunuco etíope. Tá vendo ali ele dentro do carro e depois tem uma seta que aponta para o batismo. Lembra que ele se batiza? E Filipe vai lá e batiza o eunuco. E o eunuco pergunta: o que eu preciso para ser batizado? O que eu preciso? Daqui, ó, aqui tem água. Aqui tem água, vamos lá, me batiza. Eu estou aprendendo, estou estudando, você me ajuda aqui a entender isso. Vamos lá, Saulo de Tarso, o próprio Paulo, que antes era Saulo e se tornou Paulo, recebeu o evangelho vindo de Cristo. Cristo convida para mudar de rumo, sair do legalismo, sair das tábuas de pedra, sair desse universo judaico onde as obras são importantes. Que o Adventismo se espelha muito também. Está ali Saulo, cego, no momento que ele fica cego, né? Na casa do profeta. Depois tem o quê? Cornélio, a sua casa. Nós temos o carcereiro de Filipos e a família. É claro que aqui eles estão com uma roupinha mais moderna, né? Para representar a nossa geração. Pessoas que acreditam em Jesus Cristo, que declaram Cristo como seu Salvador e são salvos. E é isso que Paulo disse para o carcereiro. Tem também a Crispo e muitos em Corinto, que estão ali pregando para as pessoas de Corinto sobre a salvação em Cristo. Obviamente todos os textos estão abaixo, basta você pegar a sua Bíblia, em casa faz sua anotação, leia as histórias, leia como essas pessoas alcançaram a salvação através do evangelho verdadeiro. Mas Paulo nos advertiu, porque isso não ficaria muito simples durante muito tempo, porque muitos evangelhos promíscuos iriam se infiltrar entre as igrejas. E Gálatas foi um exemplo disso. Por exemplo, Gálatas foi uma situação onde, por exemplo, estou muito admirado com vocês. Olha o que Paulo vem dizendo. Pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando o quê? Leia comigo outro evangelho. Ora, já no tempo de Paulo já havia um problema com outro evangelho. Já no tempo de Paulo existiam outros grupos pregando outros métodos, outras formas, outras interpretações. Na verdade, não existe, Paulo reforça isso, na verdade não existe outro evangelho. Porém, eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Olha que interessante, ele se refere ao evangelho como sendo o evangelho de quem? De Cristo, porque foi Cristo quem deu o evangelho para Paulo, e Paulo estava repassando para as igrejas, para todas as regiões por onde ele viajava. Vocês estão querendo, pessoas que estão querendo mudar o evangelho de Cristo, mas, e aí vem a parte mais pesada, é a parte que serve para os pastores adventistas, é a parte que serve para os anciãos das igrejas adventistas, é a parte que serve para as diretoras do Ministério da Mulher, é a parte que serve para as diretoras de desbravadores, de clubes de desbravadores, é a parte que serve para os diretores de evangelismo dentro da igreja adventista. Diretores de evangelismo, ministério pessoal, lembra? São vocês coportores, são vocês pastores leigos, voluntários, são vocês obreiros que estão recebendo esse alerta. Eu vou mostrar por quê. O alerta de Paulo é direcionado para vocês, presidentes de associação, secretários, ministeriais de campo, vocês que estão ouvindo e assistindo esse vídeo, vocês precisam ouvir a mensagem de Paulo. Mas se alguém, mesmo que sejamos nós, ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Ele repete, pois já dissemos antes e repetimos, se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Então, o apóstolo Paulo está profetizando maldição sobre a vida daqueles que decidirem deturpar o evangelho de Cristo que ele apresenta. Maldição na sua vida. Maldição na sua vida. Se você deturpa o evangelho de Cristo, maldição na sua vida. Maldito seja você. É isso que ele está dizendo aqui. 2 vezes. 2 vezes. Vamos lá então. Então, nós já aprendemos que o evangelho verdadeiro de Cristo, ele é simples, porque é para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna.
Então, Deus, o Pai, deu o seu Filho para o mundo, para todos nós, em sacrifício pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Ele veio, cumpriu essa missão, morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia e ascendeu ao céu. Essas são as boas novas. Você aceita Jesus Cristo hoje como seu Salvador simplesmente por conta disso? Essa é a resposta que você tem que dar para você mesmo. Você aceita Jesus Cristo como seu Salvador apenas nessas condições? Ou você acha que você precisa fazer mais? Ou você acha que esse não pode ser impossível, que esse seja o Evangelho de Cristo? Isso é muito simples. Isso é muito pouco. É muito pouco. Então, vamos lá. Vamos para a questão do Evangelho Adventista. Nós vamos utilizar aqui o livro que eles sempre pedem para utilizar, o Nisto Cremos, né, que é o livro das crenças da Igreja Adventista. Aliás, oficial, essa versão que nós vamos abrir é a versão de 2017. Uma versão até um pouco antiga, eu não sei se foi a última versão ou não, mas geralmente eles atualizam o Nisto Cremos de tempos em tempos, mas nós vamos utilizar essa versão que é a edição, primeira edição nesse formato, versão 1.1 de 2017. Foi publicado pela Casa Publicadora, ok? Voltando ao ponto, só no comentário do rapaz, que a gente fez a análise antes, ele disse que esse livro contém apenas uma fundamentação teológica baseada apenas na Bíblia, só na Escritura, ok? Lembre-se dessa parte. Marque bem essa parte, esse momento desse vídeo agora. Esse adventista disse que o que está dentro desse livro só vem do solo Escritura, só vem da Bíblia. Qual que é o centro do evangelho da igreja adventista? Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer hoje. Se o evangelho da Bíblia ele está fundamentado em Cristo, de onde vem o evangelho apresentado pela igreja adventista? Vamos avançar. A igreja adventista ela possui uma apresentação do evangelho que ela é categorizada como as 3 mensagens angélicas. Talvez você nunca tenha ouvido esse termo, talvez você, adventista do sétimo dia, nunca tenha ouvido esse termo. Mas, volto a dizer, quando nós falamos que a igreja adventista é uma seita, ou é um grupo religioso pseudo-cristão, nós estamos falando desse aspecto primário. Mesmo que você não queira colocar Ellen White no balaio, mas você queira fazer uma análise sobre o evangelho, sobre o que é o evangelho adventista, o que realmente conta e o que representa o evangelho adventista, é nesse ponto que você precisa se concentrar. Tá? Por isso nós vamos falar das 3 mensagens angélicas. Esse anjo, essa ilustração desse anjo, ela é a capa, ela é uma ilustração que está na capa de um livro do Andrews de 1855, 56, se não me engano. 1855 ou 58, eu não me lembro exatamente, mas foi na década de 50 do século XIX. E é uma ilustração grosseira, obviamente, para a época, algo simples, mas que representa as 3 mensagens angélicas. Na capa do Andrews só existe um anjo, mas eu multipliquei em 3 para que a nossa didática fosse um pouco mais simples, né, mais fácil de entender. Vamos lá. Qual que é a questão do evangelho adventista? O evangelho do adventismo está em torno da posição de que a igreja adventista é o remanescente. Que a igreja adventista do sétimo dia é a representação do remanescente do livro de Apocalipse. Que não existe outra igreja na face desse planeta Terra que foi chamada para uma missão como a igreja adventista do sétimo dia, dentro do entendimento deles. Okay? Vamos para esse ponto, página 214 desse livro que nós estamos estudando. As profecias do livro de Apocalipse destacam claramente a missão do remanescente. Volto a dizer, o remanescente é a igreja adventista. As 3 mensagens angélicas, que é que nós vamos estudar agora, de Apocalipse 14, 6 e 12, revelam a proclamação do remanescente. Ou seja, em Apocalipse, o remanescente, ou a igreja adventista, no caso, o entendimento deles, é proclamado, ela é apresentada. E qual deverá trazer completa e final restauração da verdade do evangelho. Essa é uma das partes mais importantes. Por quê? Porque se o remanescente é a igreja adventista do sétimo dia, e a igreja adventista do sétimo dia é apresentada em Apocalipse 14, a missão é a restauração, lembre-se, restauração da verdade do evangelho. Essas 3 mensagens, ou seja, os 3 anjos, correspondem à resposta divina aos extraordinários enganos satânicos que varrem o mundo justamente antes do retorno de Cristo. Imediatamente em seguida ao último apelo divino dirigido ao mundo, Cristo retorna para efetuar a sua colheita.
Então, o remanescente, dentro do contexto do Adventismo do sétimo dia, é um povo separado, que no caso é interpretado como o CNPJ da Igreja Adventista do sétimo dia, e esse CNPJ é erguido por Deus com o objetivo de restauração da verdade. Agora, eu te pergunto, volto na nossa pergunta anterior. Se a Igreja Adventista do sétimo dia é a igreja que diz que prega a graça, que prega a salvação pela graça, que prega a cruz de Cristo, que está tudo bem, que está tudo completado, que a única coisa que precisa é aceitar Cristo como seu salvador, que não existe salvação pelas obras, que Ellen White é só uma escritora da igreja, que não está acima da Bíblia, não está em completa equiparação com a Bíblia, nada disso. Foi uma pessoa inspirada, uma profetisa de Deus para o tempo do fim, e que a igreja é só a sola escritura. Ora as bolas, se toda essa lista de questões, de afirmações, né, com relação ao adventismo é feita intramuros ali dentro, para os pastores no YouTube, olha as bolas, por que então só a igreja adventista do sétimo dia seria o remanescente para restaurar a verdade do evangelho? É uma pergunta lógica. Porque se a igreja adventista é uma igreja evangélica, se a igreja adventista é uma igreja que defende a reforma, é uma igreja que defende os valores cristãos, bíblicos, por que então só a igreja adventista é o remanescente para restaurar um evangelho do qual ela já participa? Então, eu vejo o seguinte, o Augusto Nicodemos, pastor Eliseu Rodrigues, pastor bispo Hildo Melo, pastor João Flávio Martinez, da Igreja Batista. Poderia citar aqui vários que, de uma forma ou de outra, estão constantemente nas suas comunidades defendendo o Evangelho de Cristo, defendendo o sacrifício final, completo de Cristo na cruz, a salvação e a justificação pela graça, não pelas obras. Então, se a Igreja Adventista pertence a esse grupo, porque somente a Igreja Adventista é o remanescente que veio restaurar a verdade do Evangelho. E quem foi que quebrou o Evangelho para que ele seja restaurado? Quem é o responsável, quem é o vilão que quebrou o Evangelho para que ele fosse restaurado especificamente pela Igreja Adventista do sétimo dia? Essas são perguntas óbvias, são perguntas simples, mas o próprio livro Nisto Cremos responde essas perguntas, responde esses questionamentos. Então vamos lá, vamos avançar. Qual seria então a primeira mensagem? São 3 mensagens, ok? Então vamos para a primeira mensagem. A primeira mensagem evangélica, desculpa, primeira mensagem angélica, ela tem 3 pilares, ela tem 3 pontas, é como se fosse um triângulo, tá? Ela tem 3 pontas. E aqui eu peguei um escaneamento direto da página do livro, para que não haja nenhum tipo de mimimi, né, reclamação. Está aqui a página referente à página 215 e 216. A Igreja Adventista apresenta Apocalipse 14, falando sobre o anjo que vem voando no céu. Esse texto é um texto ipsis literis da Bíblia. Só que aí vem a apresentação, tá? O que é o primeiro anjo? O primeiro anjo, segundo a Igreja Adventista, nisto cremos, simboliza o remanescente de Deus, Igreja Adventista, conduzindo o evangelho eterno ao mundo. Esse evangelho são as mesmas boas novas do infinito amor de Deus que os antigos profetas e apóstolos proclamaram. Eu deixei amarela essa parte porque é importante. A Igreja Adventista está declarando nesse documento que o que ela apresenta com relação à interpretação do remanescente e da mensagem do primeiro anjo, desse primeiro anjo, são as boas novas do evangelho. Nós já passamos por elas. As boas novas do evangelho estão aqui. Então, o que a Igreja Adventista está falando? Olha, o que nós vamos apresentar agora, nessas 3 mensagens angélicas, nesse primeiro anjo, é isso aqui que vocês estão vendo aqui. É Cristo morto na cruz, é Cristo morto e depois ressurreto. Ok, então vamos lá. Dentro dessa análise, desse contexto, o remanescente Igreja Adventista não apresenta um evangelho diferente. Olha que coisa. Acho que qualquer presidente de qualquer igreja lendo isso fala, olha, que coisa bonita. Em vista do julgamento, eles reafirmam o evangelho eterno de que os pecadores podem ser justificados pela fé e receber a justiça. Eu acho engraçado que os pecadores podem ser justificados pela fé e receber a justiça em Cristo. Podem ser. Essa mensagem chama o mundo ao arrependimento. Exorta todos ao que? Temer ou reverenciar a Deus e dar-lhe glória e honra. Então, concordo 100%. Nós, cristãos, temos que levar as boas novas do evangelho ao mundo para que Deus seja
glorificado, para que Deus seja exaltado, para que Deus receba a honra. Fomos criados para esse propósito e podemos dar honra e glória a Deus por meio de nossas palavras e ações. Depois ele continua. Como nunca antes, esse movimento, no caso do Adventista, deverá apresentar o apelo do Novo Testamento, no tocante à santidade da mordomia de nossa vida. Vosso corpo é santuário do Espírito Santo. Poxa vida, peraí. Então, a primeira mensagem angélica, dentro da primeira mensagem, tem uma coisa relacionada ao corpo ser o santuário do Espírito Santo. É que eles citam a 1 Coríntios de 6, 19 e 20. Então, geralmente, quando a igreja adventista fala sobre o nosso corpo é templo do Espírito Santo, você sabe, adventista que está lá, eu ouvi isso por 40 anos, você sabe, adventista que você está lá, que o próximo passo é falar por alguma coisa de mordomia ou alguma coisa de mensagem de saúde. Então, não comer carne, não tomar vinho, não tomar café, não comer ovos, não usar roupas apertadas, não usar peruca, não evitar misturar leite com, eu não sei o que era, se era açúcar, o que se era açúcar mascavo, não sei o que era, não podia comer frutos do mar, não poderia tomar chá verde, né? Enfim, a mensagem de saúde adventista, que você sabe que é um plágio e que foi copiada, nada disso vem de Ellen White. E para entristecer mais ainda, nós sabemos que depois da mensagem, da visão da mensagem de saúde, ela continuou comendo carne, continuou bebendo a sua cidra alcoólica, ela continuou bebendo todas as coisas que ela queria, comendo tudo que ela queria. Mesmo depois da mensagem de saúde, mesmo forçando os adventistas a andarem na linha com relação à visão da mensagem, ela comia o que ela queria, inclusive as ostras que ela tanto gostava. Não é verdade? Então, mas vamos continuar nesse ponto. A primeira mensagem angélica tem 3 pontas. Da primeira ponta é a mensagem de saúde. Como nós sabemos disso? Porque Ellen White disse. Simples assim. A reforma de saúde foi me mostrado uma parte da mensagem do terceiro anjo e está tão intimamente ligada a ela como o braço e a mão ao corpo humano. Então, Ellen White declara que a mensagem da reforma de saúde é parte do evangelho que tem que ser pregado a todo mundo vindo do primeiro anjo. Quando ela fala a mensagem do terceiro anjo, no caso são as 3 mensagens angélicas. Quando você olha para a mensagem de saúde de Ellen White, essa reforma de saúde, você atrelando ao evangelho de Cristo, tem que ser pregado a todo mundo, honrar a Deus, temer a Deus e dar-lhe glória, o contexto de Apocalipse do primeiro anjo tem a ver com não tomar café, tem a ver com não comer carne de porco, tem a ver com não comer carne, tem a ver com não, sei lá, tomar vinho, não usar peruca, não comer ovos, porque isso pode dar desejo de masturbação. É isso que o primeiro anjo de Apocalipse está dizendo explicitamente. O primeiro anjo está gritando que você não tem que tomar café, que você não pode comer uma pizza de pepperoni. Bom, a gente tem que voltar para 1 Coríntios 6 para entender o contexto. Então vamos olhar, porque os adventistas eles pegam um verso da Bíblia, eles transformam em 12 lições de escola sabatina. Você sabe disso. Eles pegam um verso bíblico e transformam num estudo bíblico. Eles leem versos, eles não leem passagens. Esse é um dos desafios do adventismo. O adventista lê versos, ele não lê passagens. Quando você olha para 1 Coríntios 6 a 12, quais são as palavras e qual é o contexto de que Paulo está falando aqui? Prostituição, fornicação, atos imorais com o seu corpo e até mesmo ajuntamento com prostitutas e meretrizes. O contexto que está sendo dito aqui sobre o corpo ser templo do Espírito Santo tem a ver com atos que envolvem sexo. O próprio texto está dizendo. Quando ele fala de comida aqui em cima, ele usa a comida como um exemplo de algo que pode ser destruído, que pode ser, vamos dizer assim, eliminado. Aliás, você se alimenta, depois de 12 horas você vai ao banheiro. Certo? Você come, faz a digestão, vai ao banheiro, fazer o número 2. O corpo, quando ele é destruído, quando ele morre, quando acontece um acidente, você perde sua vida, seu corpo vai desaparecer. Então, ele fala sobre, ele até fala especificamente sobre a questão do que é o peso do que ele está dizendo aqui. Ele começa falando, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Óbvio, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Óbvio. Esse é o papel do Espírito Santo na nossa vida. Né? Em conjunto com o Espírito Santo,
travarmos uma batalha entre o espírito e a carne. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Ou seja, essa questão de comida, essa questão de manjares, de estômago, isso vai acabar, isso vai embora. Vai embora fisiologicamente, o Deus vai acabar com isso de uma forma ou de outra. Deus resolve essa questão física. Agora ele vai para a questão onde pega realmente o capítulo 6, parte do capítulo 6. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro, mas o corpo não é para o quê? A prostituição. Peraí. A igreja adventista está falando aqui em 1 Coríntios 6, 19 e 20 sobre o corpo é santuário do Espírito Santo sendo mensagem de saúde. Mas Paulo está falando de prostituição? De onde eles tiraram mensagem de saúde, que não pode tomar café, comer carne de porco? Aqui, nesse trecho do capítulo 6, nesse contexto que eles próprios mencionaram. Vamos lá. Olha só como o capítulo continua. Não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-os-ei membros de uma meretriz? Não por certo, ou não sabeis que o que se junta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Nós estamos falando aqui explicitamente sobre sexo, porque a união sexual torna em um. Você se torna, tecnicamente, quando a gente fala, né, dentro do contexto sexual, a ação, o ato sexual, te torna em uma pessoa, duas pessoas em uma. Essa união, essa conexão do ato sexual. Né? Continuando. Ou não sabeis que antes de junto com a meretriz, mas o que se junta com o Senhor é um mesmo espírito. Então, ele está comparando. Quando você quer. Se o seu corpo é o templo do Espírito Santo, em vez de você se transformar em um com uma meretriz, por que você não se torna um com o Espírito, com Cristo? Certo? Verso 18. Fugir da prostituição. Ponto. Fugir da prostituição. Uma mensagem de algo que talvez aquela igreja estivesse sofrendo, estivesse passando em Corinto. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Prostitui. Eu estou vendo a palavra prostituição, estou vendo a palavra meretriz, eu estou vendo a palavra meretriz duas vezes, estou vendo a palavra prostituição duas vezes, eu estou vendo prostituir, verbo prostituir uma vez. Eu não estou vendo café aqui. Eu não estou vendo carne de porco aqui. Não estou vendo nada disso. Então, a igreja adventista pega uma ideia de mensagem de saúde e enxerta numa mensagem angélica de Apocalipse como trecho do que revela, do que o remanescente precisa reformar o evangelho. O remanescente reforma o evangelho através da mensagem de saúde de Ellen White, com base em Coríntios 6, que não fala de mensagem de saúde. Não apresenta isso. Não proíbe ninguém de tomar café, de comer carne de porco. Ninguém. De vestir uma peruca. Tem alguém falando de peruca? Você pode ler o capítulo 6 inteiro, porque aqui fica explícito a questão do verso: não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que é o trecho que eles mencionaram aqui na segundo trecho, no penúltimo trecho em amarelo. Vosso corpo é o santuário do Espírito Santo. Então, vamos para a segunda parte da primeira mensagem angélica. Okay? Segunda do triângulo da primeira mensagem. O segundo ponto. O primeiro ponto é a mensagem de saúde. Segundo ponto. O fato de que a hora do juízo é chegada acrescenta urgência ao chamado para o arrependimento. Ver capítulo 24 desse livro. Por que eles estão falando veja capítulo 24 desse livro? Porque no capítulo 24 está a explicação para a questão do juízo investigativo. O juízo investigativo da igreja adventista, como nós já falamos muitas vezes, nós já falamos muitas vezes aqui, esse capítulo 24 fala sobre o ministério de Cristo no santuário celestial. Esse é o título completo do capítulo 24, que é especificamente o juízo investigativo. Então, a segunda ponta da primeira mensagem, das 3 mensagens angélicas, é o juízo investigativo. Então, o remanescente o adventista, precisa proclamar a mensagem de saúde, o remanescente que a igreja adventista precisa proclamar o juízo investigativo, que é um absurdo, Satanás leva os nossos pecados, você está sendo julgado agora vivo, se você está salvo ou perdido. Jesus entrou no Santíssimo em 1844, não foi na hora da sua ascensão. Jesus está condenando, junto com aliens e seres de outros planetas, o que você está fazendo e o que você não está fazendo de errado. Esse é o juízo investigativo, nós já falamos sobre ele. Então,
Juízo investigativo, segunda ponta. Qual que é a terceira ponta da primeira mensagem angélica? Bom, a segunda ponta é a seguinte, daqui embaixo com a seta em azul, começando com a seta em azul. A mensagem do primeiro anjo, portanto, chama as pessoas para a restauração da verdadeira adoração ao apresentar Cristo perante o mundo, em amarelo, o Criador e o sábado, o Criador e Senhor do sábado bíblico. Esse é o sinal de Deus da criação, um sinal negligenciado pela vasta maioria dos seres criados. Então, adoração do sábado, não no sábado, porque o adventista ele adora o sábado, ele não adora no sábado. Então, o terceiro ponto das 3 pontas da primeira mensagem do anjo é comida, reforma da saúde, juízo investigativo e adoração do sábado. Essas são as 3 partes colunares. Vamos fazer um resumo. Mensagem de saúde: perucas, roupas apertadas, barba, cabelo, carne de porco, frutos do mar, carne bovina, cervos, aves, café, chá, vinho, ostras, qualquer coisa. Essa é a primeira perna. Segunda perna: juízo investigativo, mortos sendo julgados, vivos sendo julgados agora. Jesus entrou no Santíssimo Lugar, Satanás irá carregar nosso pecado sobre ele. Você já conhece essa história. Terceira perna da primeira mensagem. Qual a terceira perna? Guardar o sábado. Guardar o sábado importa salvação eterna, Ellen White disse isso. Igrejas evangélicas católicas são a Babilônia apostatada. Vamos voltar. Lembra o que a Igreja Adventista disse? Logo no começo? Segunda parte embaixo ali. O remanescente, a Igreja Adventista, não apresenta um evangelho diferente. Então tem a primeira parte em amarelo, depois de Hebreus 4:2, ali na primeira parte em amarelo, vem o remanescente não apresenta o evangelho diferente. Eu pergunto para você, se um anjo, você acha que o anjo de Apocalipse está carregando um livro com essa mensagem para ser dada ao mundo? Você acha que é isso que Apocalipse está dizendo? Você acha que essa é a mensagem do primeiro anjo de Apocalipse? Você acha que a mensagem envolve esses aspectos? É nisso que você acredita? Você acha que na Bíblia, depois de tudo que o apóstolo Paulo falou, depois de todas as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, depois de todo o ministério de Cristo, depois do sangue de Cristo derrubado na cruz, vertido na cruz, depois que você viu Cristo sofrer, apanhar, ser chicotado, ser cuspido, ser ferido com a lança no lado, ser julgado de forma injusta, ser humilhado, Cristo foi humilhado. Depois de você ver o Cristo morto dentro da tumba, ressurreto, vitorioso por mim e por você, você acha que o primeiro anjo de Apocalipse vai estar focado nesses 3 itens? Tem alguma coisa errada aqui. Pastor Batista, tem alguma coisa errada aqui. Pastor Metodista, tem alguma coisa errada aqui. Pastor da igreja presbiteriana, tem alguma coisa errada aqui. O que está faltando para vocês declararem a Igreja Adventista como seita de forma oficial em suas organizações? Porque a não ser que vocês, pastores dessas igrejas, concordem que o anjo, primeira mensagem angélica de Apocalipse, se refere a esses pontos. A não ser que vocês concordem. Então, voltando de novo, o que é o evangélico bíblico? Para só limpar, né, para a gente dar aquela enxaguada e limpar um pouco. O que é? Pela qual vocês também são salvos. Pelo quê? Lembrando que Cristo morreu pelos nossos pecados, Cristo foi sepultado e também ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. É essa a mensagem do Evangelho. Agora, eu não vi isso dentro da primeira mensagem angélica. Eu vi 3 pilares de interpretações proféticas, interpretações visionárias, interpretações de uma mulher do século XIX que tinha visões relacionadas àquela estrutura que nós acabamos de ver agora. Visão sobre reforma de saúde, Ellen White teve. Visão sobre juízo investigativo, autoridade Ellen White. Visão sobre guardar o sábado, autoridade, né, a oficialização da guarda sabática veio através de confirmação visionária. Os batistas do sétimo dia apresentaram o sábado, mas quem foi da chancela de autoridade profética foi Ellen White através de visão sobre o sábado. Tanto é que o sábado importa em salvação eterna. Guardar o sábado, honrar o sábado, importa em salvação eterna. Então, as 3 áreas, as 3 pontas do primeiro anjo se referem a atos visionários de uma mulher, uma visionária, de uma médium do século XIX. Correto?
Muito bem. Então, isso nós podemos declarar com toda certeza que isso é um evangelho de demônios. Nós sabemos o que Paulo diz sobre o evangelho de demônios. Né? Muito bem. Para a gente fazer o fechamento do primeiro anjo, a mensagem do primeiro anjo é um recado de Deus dizendo assim: olha só essa aplicação. Voltem-se para mim enquanto ainda há tempo. Ela não tem nada a ver com comida, dieta ou visão de saúde. Não fala de tipos de alimento nem de regras de saúde especiais. Também não está dizendo que Satanás carrega os nossos pecados, porque na Bíblia quem levou sobre si os nossos pecados foi somente Jesus Cristo na cruz. Óbvio, óbvio. O apóstolo Paulo confirma isso pra gente. Essa mensagem não manda ninguém guardar um dia específico de adoração. Só ler a terceira parte. Chama todas as pessoas, que esse ponto é o ponto mais importante. Chama todas as pessoas em qualquer país, com qualquer costume de comida e dia de culto, a levarem Deus a sério, a darem glória somente a Ele, a adorarem o Criador, porque o tempo de ajuste de contas com Deus está chegando. E quem já está em Cristo, declarado salvo por causa da morte e ressurreição dele, pode encarar os juízos com confiança e não com medo. Porque, vamos supor, pensa o seguinte: os anjos estão voando no céu, espalhando a mensagem a todo mundo, a todas as pessoas do planeta Terra, chamando as pessoas do planeta Terra a quê? Chama as pessoas de qualquer país, qualquer costume, qualquer comida, levarem Deus a sério, darem glória somente a Ele, adorarem o Criador. Agora, se um anjo, vamos supor que eu sou o anjo, tá? Eu vou fingir que eu sou o anjo, o primeiro anjo de Apocalipse. E aí eu tô voando pelo céu. Ou seja, eu vou voar pelo céu, eu vou voar por cima do Brasil, eu vou voar por cima da Argentina, eu vou voar por cima da Rússia, da China, de Bangladesh, eu vou voar por cima da Europa, em qualquer país que seja, eu vou voar por todos os países magníficos da África. Eu vou voar por todos eles, vou passar por cima deles, declarando: Senhor, pessoas, honrem a Deus, deem glória a Deus, deem glória a Ele, a Deus somente. Olha que mensagem poderosa o primeiro anjo tem. Olha que mensagem forte. Vocês do planeta Terra, eu sou o anjo, estou declarando aqui que Deus, honrem a Deus, não honrem outras coisas, outros deuses, não honrem nada além do Deus Criador. Essa é a mensagem. Agora, eu vou voar por cima do Brasil, onde o brasileiro faz uma feijoada magnífica. Magnífica. A feijoada brasileira é um negócio fora do comum. Onde você vai comer uma costelinha fora do comum. Aliás, a costelinha do Outback, eu sei que tem muita gente que gosta de ir no Outback, no restaurante. A costelinha do Outback é fantástica. A primeira vez que eu comi, eu ainda era adventista, mas a primeira vez que eu comi, eu falei assim: gente do céu, como é que isso aqui pode ser tão bom? Aí eu tô lá com a boca na costelinha de porco lá do Outback, me passa o anjo de Apocalipse falando: Rodrigo, não coma a costelinha do Outback. É isso que o anjo está falando? Rodrigo, seu nome está passando no juízo e Satanás vai carregar seus pecados. Rodrigo, tô lá voando. Rodrigo, presta atenção, Rodrigo. Guarda o sábado, senão você vai para a boca do tigre. É isso que o primeiro anjo de Apocalipse está falando? Ou ele está focando em alertar o planeta, em honrar a Deus somente? É uma questão de adoração. Eu adoro quem? Eu adoro um Deus falso ou eu adoro o Deus verdadeiro? Ora as bolas, gente, quantos exemplos no Velho Testamento, quantos exemplos no Velho Testamento nós temos onde o povo de Israel caiu em idolatria adorando Baal. Ou seja, quando o anjo de Apocalipse vem e voa e alerta, o que ele está fazendo? Ele não está fazendo nada diferente do que os profetas do Velho Testamento fizeram. Os profetas do Velho Testamento falaram: se vocês continuarem adorando Baal, a casa de vocês vai cair. O juízo de Deus vai cair sobre a sua vida. Elias sobe no Monte Carmelo. Elias está no Monte Carmelo, um altar cheio de água ao redor, colocou água, colocou tudo. Vem e do outro lado tinha os profetas de Baal. Ora, o povo estava completamente perdido, com a sua cabeça deturpada. Eles estavam adorando um Deus falso. Então vem Elias, no meio de todas as dificuldades que Elias passou, a perseguição da rainha, todo o problema que Elias teve. E mesmo assim, depois da vitória no Monte Carmelo, ele entra em depressão. Mas mesmo assim, ele estava no topo do monte, brigando pelo Deus verdadeiro. Agora, o adventista olha para o Monte Carmelo, para aquela cena do fogo descendo sobre o altar, consumindo o altar que Elias havia edificado,
para aquela batalha, o adventista vibra com isso. Ele vibra com isso. Ele olha para Moisés lá no monte, aquela cena cinematográfica. Depois o fogo desce no altar. Depois eles vão para cima dos profetas de Baal. Eles passam a espada em todos os profetas. O adventista vibra com isso. Não, aí chega em Apocalipse, no primeiro anjo, que é exatamente o que estava sendo pregado no tempo de Elias, que estava exatamente a deturpação da adoração a Deus, que não tem nada a ver com o dia da semana. Porque a briga com Baal não era de dias da semana. Essa não era a briga com Baal. A briga era quem é o Deus verdadeiro e quem é o Deus falso. Esse era o ponto, esse era o contexto. Quem era o Deus verdadeiro e quem era o Deus falso dentro desse contexto. Não era questão de dias. Dias já tinha passado essa questão. O anjo de Apocalipse estava falando sobre a adoração. Ó, quem é o Deus verdadeiro? Quem é o Deus que você adora? Essa era a questão. Então a gente já pode passar X no primeiro anjo adventista. A gente pode pegar, arranca as asas dele, amarra ele, põe uma bolha, assim, sei lá, uma bola de ferro, deixa ele de castigo por um tempo, e até nascer a asinha nova dela, para ele melhorar, para entender melhor o que é de fato a pregação. Porque esse anjo da primeira mensagem do Adventismo não é um anjo de Deus, isso é um demônio. Isso é um demônio. Vamos para o segundo anjo. O segundo anjo, ele traz... O Adventismo começa, ele sempre piora, ele sempre vai piorando. Mas vamos à descrição deles, tá? Durante os primeiros séculos da era cristã, quando os romanos oprimiam tanto os judeus quanto os cristãos, esses judeus e cristãos referiam-se na literatura à cidade de Roma como sendo Babilônia. Olha esse ponto em destaque. Muitos creem que Pedro usou Babilônia como um pseudônimo para Roma. Gente, isso está no livro oficial de crenças da Igreja Adventista, página 216 e 217. Eu não estou inventando isso está dentro do livro dos caras. Em virtude de sua grande apostasia e perseguição, a maioria dos protestantes da era da Reforma e da pós-reforma referiam-se à Igreja de Roma como sendo Babilônia espiritual, a inimiga do povo de Deus. Agora você vê que não salva ninguém, né? Porque em virtude da sua grande apostasia e perseguição, a maioria dos protestantes, né, da era da Reforma e da pós-reforma referiam-se à Igreja de Roma como sendo a Babilônia. Continua. Ela simboliza, a terceira parte marcada, ela simboliza todas as religiões, organizações religiosas apóstatas e sua liderança. Peraí, para tudo. Para tudo. No primeiro ponto ele fala, no Apocalipse, Babilônia refere-se a uma mulher de má índole, a mãe das prostitutas e as filhas impuras. Ela simboliza todas as organizações apóstatas e sua liderança, ou seja, metodistas, presbiterianos, batistas, assembleianos, anglicanos, católicos, todos que não são adventistas, batistas do sétimo dia, congregação cristã, testemunho de tudo, mormon, nenhum presta. Para o adventismo do sétimo dia, todos são filhas da prostituta mãe. E o caso da prostituta mãe, a igreja adventista chama a igreja católica prostituta mãe e as outras filhas da prostituta. Embora se aplique de modo especial à grande aliança religiosa posta entre a besta e sua imagem, a qual trará a lume a crise final descrita em Apocalipse. A culpa, o vilão da igreja adventista é a igreja católica. Vamos para um último ponto. Babilônia pressionará os poderes do Estado para que este obrigue a imposição universal de seus falsos ensinos religiosos e decretos. Ok? Então, qual é a mensagem do segundo anjo? Vamos ao pilar número 1. A Igreja Católica é a igreja mãe prostituta, como Luiz Gonçalves cansa de falar isso, e todas as igrejas evangélicas que não têm conexão com a Igreja Adventista, nenhuma delas obviamente tem, mas nenhuma delas serve, nenhuma delas presta, só a Igreja Adventista é a igreja que veio reformar a reforma. Então, a Igreja Adventista, no seu livro oficial de crenças, declara que a Igreja Católica e as igrejas evangélicas são prostitutas. Até quando você, pastor adventista, vai continuar tentando criar pontes com pastores evangélicos em concílios de pastores? Até quando? Porque eu acho que você tem a cara de pau de fazer isso, porque eles não leram o que significa o seu livro de crenças. Mas a ideia desse vídeo é justamente dar a oportunidade para pastores evangélicos olharem para o que a igreja adventista do sétimo dia acredita.
de frente para o texto. Vamos para mais um. Babilônia caiu porque recusou atender a mensagem do primeiro anjo. Opa, essa é a continuação do segundo anjo, tá, gente? Por isso está verde. O segundo anjo, ele apresenta essa mensagem da Babilônia, da Igreja Católica e das evangélicas contra o remanescente. Babilônia caiu, aí vem a justificação, a justificativa. Babilônia caiu porque se recusou a atender a mensagem do primeiro anjo. Ora, o evangelho da justificação pela fé no Criador. Assim como durante os primeiros séculos da era cristã, a Igreja de Roma apostatou. Assim, muitas protestantes da atualidade se desviaram das grandes verdades da Reforma. Peraí, mas se a Babilônia caiu porque recusou a mensagem do primeiro anjo, então a Babilônia caiu por quê? Por que a Babilônia caiu? Porque a Babilônia não tem a mensagem de saúde, a Babilônia não aceita o juízo investigativo e a Babilônia não aceita guardar o sábado. Então, peraí, se você olhar para essa afirmação da primeira linha, isso explica porque a Igreja Adventista não aceita os batistas do sétimo dia, como sendo parte do povo remanescente. Por quê? Os batistas do sétimo dia, apesar de guardarem o sábado, eles não aceitam juízo investigativo, eles não aceitam reforma de saúde, eles não aceitam que o sábado salva, que se você vai para o inferno se você não guardar o sábado. A Igreja Batista do sétimo dia nunca declarou isso. Eles guardam o sábado, eles têm o sábado como um dia especial de culto, mas ninguém põe sábado sobre a vida de ninguém, ninguém briga porque você tem que ir trabalhar no sábado, ou porque você tem que, sei lá, fazer qualquer coisa no sábado que não seja ir para a igreja. Ou ninguém vai. No sábado você foi trabalhar, no outro sábado você vai para a igreja, ninguém vai apontar o dedo na tua cara, te disciplinar por causa disso. Então, a razão pela qual os batistas do sétimo dia não são aceitos como povo remanescente é porque a primeira mensagem, com esses três elementos, comida, reforma de saúde, juízo investigativo e sábado para salvação, não são aceitas por eles. Por isso que eles não podem ser o remanescente, só a igreja adventista pode. Então, como eles não aceitaram isso, a Babilônia caiu. Tanto a Igreja Católica quanto as evangélicas. Últimos pontos aqui. Encontrará seu completo cumprimento mediante a aliança entre várias organizações religiosas que rejeitaram a mensagem do primeiro anjo. Então, a mensagem do segundo anjo se tornará crescentemente relevante à medida que o fim se aproxima. Então, vai continuar tendo uma rejeição às doutrinas da Igreja Adventista. Esses grupos não vão aderir à Igreja Adventista, nem às doutrinas dessa igreja. Então, automaticamente, vem a mensagem do segundo anjo. Por fim, convida a Babilônia, no caso, e convida aqueles dentro do povo de Deus que ainda se encontram em vários grupos religiosos, componentes da Babilônia, que saiam dessas congregações. Saiam das suas congregações. Ou seja, a mensagem da queda da Babilônia é repetida em Apocalipse 18, de 2 a 4, a qual anuncia a completa derrocada da Babilônia. Então, o sai dela, povo meu, da Igreja Adventista, significa pessoas que são salvas em Jesus Cristo, pessoas que aceitaram Cristo como seu Salvador, pessoas que creem na ressurreição de Cristo, que Cristo subiu ao céu. Essas pessoas precisam deixar essas igrejas imediatamente e se juntarem ao remanescente. Caso contrário, elas serão parte da Babilônia, mesmo tendo crido em Jesus, mesmo tendo se batizado em nome de Jesus, mesmo tendo declarado Jesus como seu Salvador e crido na ressurreição de Cristo, a vitória sobre o pecado e sobre a morte. Então, mesmo que essas pessoas, legitimamente, de coração, de forma fiel e justa, diante de Deus, aceitem o evangelho bíblico que Paulo nos apresentou, mesmo assim não adianta, porque elas fazem parte de um CNPJ que não é o CNPJ adventismo do sétimo dia. Essa é a mensagem do segundo anjo. Então, a mensagem do primeiro anjo é do segundo anjo, perdoe, quem é a Babilônia, Igreja Católica e Igreja Evangélicas, e a segunda mensagem é o quê? Você sai dela. Sai dessas prostitutas, sai de dentro dessas prostitutas. Por quê? Porque sair da prostituta significa vir para o remanescente e ser salvo. Outra afirmação, não tem, dentro do universo adventista de crenças, não tem como uma pessoa, um batista, ser salvo. Sabe por quê? Porque vai chegar o decreto dominical. Vai chegar o decreto dominical. Na cabeça do adventista funciona assim. Vai chegar o decreto dominical. E esse batista vai ter que escolher ficar com os adventistas ou ficar com os batistas. E ali vai ser definido a marca da besta. E ninguém entra no céu com a marca da besta. Sabe de convir comigo. Então, adventista, ninguém entra no céu com a marca da besta. Se o batista disse que aderiu ao suposto decreto dominical,
a fábula do Segredo Dominical, mas vamos entrar na loucura. Quando a gente entra no hospício, se algum louco falar que é Napoleão Bonaparte, a gente não pode dizer que não é. A gente tem que jogar o jogo do louco. Então vamos jogar o jogo do louco, do adventismo, da crença do adventista. Para pensar numa coisa dessa. Mesmo que as pessoas sejam salvas e creem em Cristo, quando entra o decreto, ele é um divisor de águas. Ele pega a pessoa e fala assim: você está com o sábado ou você está contra o sábado? Se você estiver contra, você recebe a marca da besta. E você perde sua salvação, mesmo declarando Jesus Cristo como seu Salvador. Então, a salvação passa a ser pelo sábado. Porque aqueles que guardam o sábado receberão o selo de Deus, o sábado. E aqueles que vão negar, segundo o Adventista, vão receber a marca da besta. A salvação é definida ali. É ali que é definido. Simples assim. Tá? Então, essa é a mensagem. Vamos só recapitular. Então, mensagem do segundo anjo. Caiu a Babilônia, Roma, Igreja Católica Romana, Igrejas Protestantes Apóstolas, União Lícita, Igreja e Estado, rejeitaram a mensagem do primeiro anjo, sai dela, povo meu. Lei dominical, obviamente, aliança com o protestantismo, imposição suposta, imposição mundial do culto dominical obrigatório, criminalização da guarda sabática, protestantes perseguiram adventistas serão executados. E por fim, fornicação espiritual, cada igreja, exceto a igreja adventista, é apóstata. E por fim, influência católica sobre todas as denominações. Agora, lembrando o seguinte, hoje, 2026, já há muito tempo, desde 1948, os Estados Unidos se uniu com Israel, os guardadores do sábado. Os Estados Unidos nunca se uniu com a Igreja Católica. Não existe nenhuma aliança política, militar, de segurança na ONU, de leis, de nada, onde a Igreja Católica tenha o mínimo da influência. Pelo contrário, a Igreja Católica tem se oposto a políticas internas americanas há décadas. Mas os Estados Unidos e os guardadores do sábado, os israelitas, povo de Israel, os israelenses, que eu posso dizer, né? Israelenses, estes sim são os verdadeiros parceiros em união com os Estados Unidos. Então, o adventista ele precisa mudar o diálogo agora de uma forma muito rápida, porque os perseguidores, ou a besta que sai do mar, a besta que sai do mar em vez do Vaticano, é Israel, o Estado de Israel. E os Estados Unidos, que é a besta da terra, dá poder para Israel para fazer, enfim, as suas ações de perseguição com relação aos outros povos. Muçulmanos, cristãos, sabe muito bem que ser cristão em Israel é um risco, você corre um risco muito grande de ser cuspido na cara, de ser perseguido, de ser atacado, né, fisicamente. Os vídeos estão aí na internet de missionários indo para Israel e o quanto eles sofrem. Guardadores do sábado. Então, tá aí mais um exemplo sobre uma falso evangelho. O que é de verdade, o que é, na verdade, a mensagem do segundo anjo de Apocalipse? Vamos lá. Babilônia e Apocalipse é, antes de tudo, um símbolo do mundo rebelde organizado contra Deus. Não um rótulo denominacional para protestantes que se desviaram das verdades da reforma. Em lugar nenhum no Novo Testamento, o Novo Testamento autoriza um grupo a se declarar o único remanescente verdadeiro. Não tem lugar nenhum no Novo Testamento que fala assim, agora vocês estão autorizados a dizer que vocês são remanescentes de Deus. O povo que vai ser levantado para reformar a reforma. Reformar o evangelho. Trazer de volta as verdades do evangelho. Não existe lugar nenhum isso. Lugar nenhum. O Adventista do sétimo dia ele toma para si uma autoridade que a Bíblia não entregou para o CNPJ Adventismo do sétimo dia. Aquele que representa Cristo, como o próprio Cristo, vós sois o sal da terra. Cada um de vocês. A missão que Cristo nos dá é de levar o evangelho a todo mundo, toda raça, toda tribo, toda língua, toda nação. Todos. Independente do país, independente do que eles comem, independente do que eles bebem, independente do que eles vestem, independente do que eles fazem, a mensagem de Cristo é ampla para todos, é literalmente democrática a todos. A cruz de Cristo é um dos maiores símbolos do acesso à salvação, onde todos, qualquer um no planeta Terra, olhem para a cruz de Cristo e aceitem Jesus Cristo como seu Salvador. Não uma específica nação ou um específico povo de uma religião levantado em 1844. Isso é falácia. Isso não é Bíblia. Mais um pouco. E chamar a todos os demais crentes, novamente, né? Em lugar nenhum o Novo Testamento autoriza um grupo a se declarar o único remanescente verdadeiro e se chamar todos os demais crentes em Cristo de igrejas apóstatas, que devem ser deixados. Ao contrário, o corpo de Cristo é um só, formado de todos os que realmente creem no evangelho da morte, ressurreição de Jesus Cristo, independente de placa de igreja. Tira uma foto. Assim, esse segundo anjo adventista não está corrigindo Babilônia
está reconstruindo um novo tipo de Babilônia sectária, que divide o povo de Deus com base em agenda escatológica e dia de culto, e não no evangelho bíblico. Ok? Então isso é o evangelho de demônios. Vamos riscar agora o segundo anjinho. Vamos quebrar as asinhas dele, põe ele de castigo, porque ele não merece voar para lugar nenhum. Pelo contrário, ele está merecendo um curso bíblico verdadeiro que não seja da igreja adventista do sétimo dia. Vamos então para o nosso último anjo. E aí chega a hora da igreja adventista encher linguiça, né? Porque eles gastaram todas as balas, todas as fichas nos dois primeiros. Agora eles têm que fazer um embromation aqui, um enrolation, rodar a lâmpada um pouquinho, para ver se eles acham alguma forma de encaixar as coisas deles no terceiro anjo. Vamos lá. Só esses dois textos em destaque, você pode ler depois com calma. Vai uma pausa no seu vídeo. Vamos lá. A questão derradeira envolverá adoração falsa e verdadeira, o verdadeiro e o falso evangelho. Quando essa questão for claramente colocada diante do mundo, aqueles que rejeitam o memorial divino da criação, o sábado bíblico, isso não tem lugar nenhum no Apocalipse, escolhendo adorar e honrar o domingo, mesmo depois de ter pleno e cabal conhecimento de que esse não é o dia apontado por Deus para adoração, receberão a marca da besta. Ou seja, eu já contei isso antes, o segundo anjo já deu essa questão como encerrada, o dia da adoração, e tem que ser o sábado, etc. Eles mesmos falaram, isso aqui é enrolação. Segunda parte, a terceira mensagem dirige a atenção do mundo para as consequências de recusar a aceitação do eterno evangelho e das mensagens divinas que convidam à restauração da verdadeira adoração e descreve vividamente os resultados finais das decisões das pessoas no tocante à adoração. Ponto. Dentro desse ponto aqui, ele fala, na segunda marcação em vermelho aqui, ele fala o seguinte: a terceira mensagem dirige a atenção do mundo para o quê? Para consequências de recusar a aceitação do eterno evangelho. Essa é uma parte. Eu recuso o evangelho de Cristo. Existem pessoas no mundo que recusam o evangelho de Cristo? Sim. Os ateus que o Rodrigo Silva acha que vão estar no céu. Esses ateus que o Rodrigo Silva acha que vão estar no céu fazem parte desse grupo aqui, do primeiro grupo do terceiro anjo, segundo o Adventismo, que dirige as consequências de recusar o quê? A aceitação do eterno evangelho. Agora, o eterno evangelho é o quê? É o evangelho que Paulo nos apresenta. Então, os ateus do Rodrigo Silva, que recusaram a aceitação do eterno evangelho, eles estarão no céu. Mas aqui está falando que eles vão sofrer consequências. Mas vem a segunda parte. E das mensagens divinas que convidam à restauração da verdadeira adoração. Ora, as bolas, quem vai dar essas mensagens divinas? O apóstolo Paulo? Obviamente que não, porque o apóstolo Paulo falou: ninguém vos julgue por comida ou bebida, mensagem de saúde, ninguém vos julgue pelo sábado. Outra coisa, o apóstolo Paulo falou: uns fazem questão de dias e dias, outros não fazem questão, cada um faça de acordo com a sua consciência. Uns comem para Deus alguma coisa, outros não comem para Deus. Cada um faça de acordo com a sua consciência. O apóstolo Paulo falou isso. O apóstolo Paulo falou isso. Ele errou, adventista? Não, ele não errou. Ele falou: não seja julgado, não pega no pé das pessoas por conta de dias que elas guardam, pela comida que elas comem. Se liberta disso, adventista. Fica focado aonde? No evangelho de Cristo que nós apresentamos antes. Mas aqui, no terceiro anjinho adventista, ele fala o seguinte: essa consequência, vai ter consequência. Se você não aceitar o evangelho eterno de Deus, sim, haverá consequência. Mas mensagens divinas que convidam à restauração da verdadeira adoração no sábado, que é o sábado, isso só pode vir da mente maluca da Ellen White dos adventistas que escreveram esse livro. Porque em momento nenhum a Bíblia em Apocalipse está falando: se você não adorar no sábado, você vai receber a marca da besta. Adoração, tudo que é adoração, o adventista chuta para o sábado. Ele não foca em Deus. Por isso que eu falo: o adventista adora o sábado. Ele não adora no sábado. Aliás, na área adventista tem um monte de hino de adoração ao sábado. Todo mundo sabe disso. Muito bem. Então, o terceiro anjo, quais são as três pernas, né, do terceiro anjo? Critério final, que é a questão de qual o dia de adoração. Sábado, memorial divino da criação. Domingo, falsa adoração. Critério de salvação, calendário, que não é Cristo, está sendo salvo por um calendário. Está sendo salvo pelo dia que foi uma homenagem ao planeta Saturno. Certo? Calendário que não é Cristo e evangelho reduzido a sábado versus domingo, que é um absurdo, né? Reduzir o sangue de Cristo, reduzir o suor de Cristo, reduzir a pele de Cristo que foi danificada pelas chibatas, reduzir o amor de Cristo por um dia na semana. O adventista é muito bom, porque isso é o evangelho de demônios, sem contar os aliens, né?
sem contar os aliens. Mais um. Terceira parte, marca da besta no domingo, nós já falamos. Rejeitar o sábado é rejeitar a Deus. Honrar o domingo sabendo que está errado. Resultado, marca da besta. Domingo é um sinal de rebelião consciente. Que são sinceros em igrejas denominacionais condenados, porque eles não aceitam a teologia adventista, que se coloca como sendo uma mensagem de um anjo que voa pelo céu, dizendo para as pessoas guardar o sábado. Não, e outra coisa, eu vou falar uma coisa, nem o pessoal do Estado de Israel, nem o Netanyahu, fica forçando ninguém para guardar sábado. Os adventistas são os novos judeus, os judeus 2.0, que guardam o sábado na remanescência de Deus. Né? É um absurdo lógico, óbvio. Vive em santidade, mas adora no domingo. Salvação, calendário, não Cristo. Muito bem. Vamos por fim, para finalizar aqui, a mensagem do terceiro anjo adventista troca o centro do evangelho. Isso é muito importante. Em vez de perguntar se a pessoa crê em Jesus que morreu na cruz pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, ela pergunta em qual dia da semana a pessoa adora. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque você mede a pessoa pelo dia que ela adora, você não mede a pessoa porque ela aceitou Jesus Cristo. Porque se você me diz uma pessoa por aceitar Jesus Cristo como Paulo apresenta, você não estaria nem aí pro dia que ela adora, porque isso não faz diferença mais. Não faz diferença nenhuma. Agora, se você quer fazer com que a pessoa seja julgada por um dia de guarda, você precisa ser adventista. Se você quer julgar a salvação de alguém pelo dia que ela vai à igreja, você precisa ser adventista. Se você quer injustamente dizer que uma pessoa é uma babilônia, uma prostituta, porque ela vai à igreja no domingo, você precisa ser adventista. Porque é isso que o livro de crença da igreja adventista apresenta. Certo? Vamos lá. Paulo, porém, diz que o evangelho que ele recebeu de Cristo é exatamente esse, que Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, 1 Coríntios 15, 3-4. E adverte com toda a força, ainda que nós ou um anjo do céu vos pregue outro evangelho, além do que já pregamos, que seja anátema. Ou seja, um anjo do céu, ou 3 anjos do céu, né, falsos, demoníacos, apresentando um outro evangelho. Por fim, qualquer sistema que faz no sábado o critério final de salvação e transforma o domingo numa marca da besta já não é o evangelho de Paulo, é outro evangelho amaldiçoado pelo próprio apóstolo. Portanto, isso é um evangelho de demônios. Então, nós terminamos aqui com as 3 fases, os 3 estudos sobre os 3 anjos. De 1h30 aqui falando para vocês, mas 3 olhadas mais profundas no que de fato é a podridão da teologia da igreja adventista, abrindo os livros deles, o que eles mesmos falam. Vamos voltar aqui para finalizar, para o que importa. Irmãos, quero lembrar-vos do evangelho que vos preguei, o qual recebestes e no qual estáis firmes, pelo qual também sois salvos. Pois vos entreguei como de primeira importância o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Um cumprimento perfeito, completo, final do que é a vitória sobre o pecado, do que é a vitória sobre a morte e o nosso caminho para a salvação, que é Jesus Cristo. Eu chamo a atenção para uma questão importante. Tem um livro na Igreja Adventista falsamente atribuído a Ellen White, que é um compilado de escritos de outros autores, que chama Caminho a Cristo. Eu fico parando para pensar, será que existe um caminho a Cristo? Será que, de fato, o caminho é para Cristo ou o caminho é Cristo? Será que o caminho é para chegar a Cristo ou será que Cristo é o caminho? É por ele, é através dele. Não é através de um caminho que vai levar para Cristo, mas é Cristo o centro de absolutamente tudo. Então, eu deixo aqui para vocês o meu abraço e o meu desejo, principalmente a você, adventista, que talvez nunca tenha parado para se debruçar nesse assunto, talvez você nem sabia que a sua igreja adventista, do sétimo dia, defendia absurdos teológicos dessa magnitude. Então, eu desejo que você, de coração, não sei quando, que horas você está assistindo esse vídeo, mas que você pare agora, depois de assistir esse vídeo, por 5 minutos. 5 minutos. E faça uma oração sincera a Deus. Reflita. Faça uma oração sincera a Deus, reflita. Pedindo para Deus o seguinte: Senhor, se for para eu permanecer nesse caminho dentro dessa igreja chamada Adventista do Sétimo Dia, ou se for para deixar essa organização,
eu peço em nome de Jesus que o Senhor fale comigo pelos próximos dias. Me incomoda, me estimule a pesquisar, me mostre quais livros, quais artigos, quais vídeos, quais pessoas eu preciso entrar em contato para conseguir ter de ti uma resposta clara que eu consiga ver de forma clara. Mas faça isso de coração aberto. E outra, faça isso com a palavra de Deus na sua mão. E eu sempre falo para as pessoas: comece por Gálatas, depois leia Efésios, depois leia Romanos, depois você vai ler o livro de Marcos e depois você vai ler o livro de Hebreus. Toda pessoa que está na igreja adventista do sétimo dia precisa desse combo de 5 livros. E eu sei que adventistas, eu vivi lá há 40 anos, eu sei que tem meditação, que tem lição da escola sabatina, que tem videozinho da Bíblia ensina, que tem estudo da lição da escola sabatina de sexta-feira, que você põe na televisão passando, no Novo Tempo, no YouTube, enquanto você faz uma comidinha, um lanche, prepara a sua casa para o sábado. Eu sei que você está ouvindo no seu celular, no seu telefone, podcasts, mensagens que são enviadas nos grupos da Igreja Adventista. Eu entendo tudo isso. Mas se você não fechar essa porta, e já que a Igreja Adventista fala que é só a Escritura, já que a Igreja Adventista fala, não, nós somos só a Bíblia. Nós somos baseados 100% na Bíblia. Se você realmente quer testar essa afirmação, pegue sua Bíblia. Pega sua Bíblia, sem ajuda de pastor adventista, sem literatura da casa publicadora, sem nada. Só a palavra de Deus. Depois que você lê o livro de Gálatas e o livro de Efésios, eu tenho certeza absoluta que você vai prosseguir pelo livro de Romanos e Marcos, e quando Deus começar a mexer no teu coração e falar com você, isso vai te incomodar, isso vai mexer com você, isso vai fazer você ter medo de sair do povo remanescente, medo de sair da igreja verdadeira, medo de descobrir coisas, medo de enfrentar de frente a teologia adventista. Eu senti todos esses medos. Eu senti todos esses medos. E eu falo para você de coração, existe vida depois do adventismo, e vida em abundância, e vida com Cristo. Eu creio que Deus tem um desejo muito grande para que você o conheça. E se você estiver disposto a conhecer o Evangelho verdadeiro de Cristo, a Bíblia somente é suficiente. Eu espero que um dia, talvez não hoje, talvez não ano que vem, talvez nem daqui 10 anos, mas que um dia, no momento que você mais sentir que você precisa de ajuda, você abra a palavra de Deus e peça a Deus, Senhor, fala comigo. E Deus vai te mostrar se o adventismo é uma verdade ou se o adventismo é uma mentira. Então fica aqui meu abraço para você. O meu desejo é que você encontre Jesus Cristo, aquele que morreu, carregou os nossos pecados, tetelestai, cumpriu perfeitamente, ressuscitou ao terceiro dia e vai voltar para te buscar. Um abraço.